Olá e bem-vindos de volta. Na nossa conversa anterior, a gente começou a desbravar o livro Dicas para Estagiários de Engenharia de Produção e Administração. Hoje, a gente continua essa análise para mergulhar de cabeça em uma das maiores angústias, eu acho, tanto na faculdade quanto no início da carreira. Aquela dúvida que corrói por dentro, sabe? Sobre o caminho escolhido. Pois é, né? É aquela pergunta clássica: será que eu estou no curso certo? E se eu odiar minha profissão daqui a 5 anos? Tira o sono de muita gente. Exatamente. E a sensação pode ser assim, paralisante. Por isso, a nossa missão hoje é usar o que o livro nos traz para desmistificar um pouco essa fase. Vamos investigar o que está por trás da decisão de mudar, né? E entender como encarar isso não como um fracasso, mas como uma manobra estratégica. E o nosso ponto de partida é o capítulo 15, Mudanças de Curso. Ele já começa tocando numa ferida bem específica, que é a frustração do estudante de engenharia. E o curioso é que ela aparece muitas vezes antes mesmo da primeira aula sobre engenharia de fato. É a crise do ciclo básico. Ok, vamos desempacotar isso porque, nossa, muita gente que nos ouve já passou ou está passando exatamente por isso. O livro descreve aquele cenário clássico, né? A pessoa entra na faculdade sonhando em projetar carros, criar softwares e de repente se vê soterrada por cálculo 1, 2, 3, física, álgebra. São meses e meses de teoria pura sem ver a luz no fim do túnel. É frustrante. É um baque de realidade brutal, né? E o fascinante na abordagem do livro é como ele tenta, assim, acalmar essa ansiedade com argumentos muito práticos. O primeiro conselho é quase um respira fundo, não se desespere. A lógica é que o ciclo básico para a maioria das engenharias é muito, mas muito parecido. Mudar de mecânica para elétrica ou para produção no segundo semestre não é o drama que parece ser. Certo, então a perda de tempo e de créditos é bem menor do que o estudante imagina naquele momento de pânico. Mas o livro vai além de só tranquilizar, né? Ele fala sobre flexibilidade. Sim, e esse é um ponto crucial. Ele argumenta que essa base comum é, na verdade, um trunfo. Se lá na frente o interesse mudar ou o mercado pedir outra especialização, é perfeitamente possível fazer uma segunda graduação em engenharia em uns 2 anos. Você não está jogando fora o que aprendeu, sabe? Você está construindo em cima de uma base que já é muito sólida. Sabe, aqui é onde a conversa fica realmente interessante para mim. O livro usa essa ideia para introduzir o conceito de habilidades transferíveis. E ele dá uns exemplos que, à primeira vista, parecem contraintuitivos. Engenheiros eletricistas trabalhando em banco de investimento. Engenheiros de produção em plataforma de petróleo. Exato. E é aí que a gente sai da discussão do qual engenharia fazer e entra na questão o que a formação em engenharia realmente te ensina. A mensagem de fundo é que a engenharia, qualquer uma delas, não te entrega um conjunto de conhecimentos para uma única tarefa. Ela te entrega uma forma de pensar. Uma espécie de sistema operacional para o cérebro? É uma ótima analogia, é isso. Ela te ensina a pensar de forma estruturada, a usar métodos quantitativos, a decompor um problema complexo, a buscar a causa raiz, tomar decisões com dados e não com achismo. E esse sistema operacional é universal. Um banco de investimentos, no fundo, é um sistema complexo. Uma plataforma de petróleo também. A ferramenta mental é a mesma. Entendi. Mas aí eu te pergunto, na prática, um recrutador de um banco na Faria Lima vai mesmo olhar para o currículo de um engenheiro mecânico recém-formado e pensar, é esse o cara? Não existe um preconceito de mercado que talvez o livro esteja ignorando um pouco? E excelente provocação. O livro apresenta um cenário otimista, sem dúvida. Na prática, a ponte não é automática. O que conecta os pontos é a capacidade desse engenheiro de traduzir as habilidades dele. Ele não pode chegar na entrevista falando de termodinâmica. Ele precisa dizer: eu sei construir modelos matemáticos para prever cenários complexos. É sobre a narrativa que você constrói. Os engenheiros que fazem essa transição são os que entendem que não vendem o diploma, mas sim a capacidade de resolver problemas. Isso faz muito mais sentido. Não é o diploma, é a competência. E o livro não para por aí. Ele cita casos ainda mais radicais. Gente que veio da área da saúde, como medicina ou farmácia, e migrou para a engenharia de produção.
Aí a mudança é de paradigma, não só de especialidade. E é nesse ponto que a discussão fica mais filosófica. O livro lança a famosa frase "siga seu sonho". Só que, e isso eu achei muito inteligente, ele imediatamente aterrece essa ideia. Não se trata de um sonho etéreo, romântico, sabe? O texto qualifica, é uma busca pragmática por melhor condição financeira e maior realização profissional. Ou seja, não é sobre largar a medicina para virar surfista. A não ser que ser surfista seja um plano de negócios estruturado. É sobre fazer uma análise fria e perceber que o caminho atual, mesmo um de prestígio como medicina, não vai entregar o que a pessoa almeja. Precisamente. A reflexão que o livro propõe é: o que é mais custoso? Perder 2 ou 3 anos no início para corrigir a rota ou passar 30 anos numa carreira que te deixa infeliz, amargurado? A mudança, nesse contexto, deixa de ser fracasso e se torna um ato de coragem. É um investimento na própria felicidade. Sabe, essa ideia de recalcular a rota no começo me faz pensar. O livro parece focar muito nesse momento inicial. Mas e a pessoa que já está há 5, 10 anos numa carreira e só então a ficha cai? O que acontece quando a mudança bate na porta de alguém que já tem boleto para pagar, família? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o livro toca nela quando avança para o capítulo 16, sobre mudanças de carreira. Ele usa uma metáfora que eu achei ótima, a do cérebro que está frio depois das férias e precisa pegar no tranco. A ideia é que se você passa anos fazendo a mesma coisa sem aprender nada novo, seu cérebro fica acomodado. Seu motor de aprendizado esfria. E aí, se uma oportunidade aparece? Ou uma necessidade, como uma demissão? Você não está pronta. O livro joga a pergunta na nossa cara. Se uma nova porta se abrir, como você quer estar? Preparada, com motor quente ou enferrujada e com medo? É uma provocação poderosa. A mudança de carreira no meio do caminho exige uma capacidade de aprendizado acelerado. Se você passou os últimos 5 anos sem ler um artigo, sem fazer um curso, a transição fica exponencialmente mais difícil. O aprendizado contínuo, que parece clichê, é na verdade uma pólice de seguro para sua carreira. Isso conecta perfeitamente com a angústia do formando, que o livro aborda no capítulo 12. Estou me formando, e agora? E para organizar o pensamento, os autores propõem uma estrutura que eles chamam de o tripé: ensino, projeto e pesquisa. E o argumento central deles é a inseparabilidade dessas 3 pernas. Elas não são caminhos alternativos, tipo, ou eu sou professor, ou trabalho com projetos, ou sou pesquisador. São competências que se retroalimentam e que, juntas, constroem um profissional muito mais robusto e adaptável. Vamos detalhar isso. Começando por ensino. A reação imediata de um engenheiro é: mas eu não quero dar aula. Sim, e o livro desconstrói essa visão. Ensino, no contexto corporativo, é a sua capacidade de ser didático. É dar um treinamento para sua equipe, apresentar resultados para a diretoria de forma clara, vender uma ideia para um cliente. Pense nos melhores líderes que você conhece. Todos são bons professores de certa forma. Sabem simplificar o complexo. Faz sentido. Um profissional brilhante que não sabe ensinar a própria ideia acaba não conseguindo implementar nada. E a segunda perna? Projeto. Essa parece mais óbvia para a área. É o coração da atuação prática. É transformar conhecimento em resultado. Olhar para um sistema, identificar um problema e executar ações para gerar uma melhoria. É a mentalidade de mão na massa. Sem a capacidade de gerenciar projetos, o conhecimento fica só na teoria. E por fim, pesquisa. Que assim como o ensino também soa muito acadêmico, como isso se aplica no dia a dia? A pesquisa do tripé é a sua capacidade de encontrar soluções quando a resposta não está no Google ou no manual da empresa. É quando você enfrenta um problema inédito e precisa ir atrás do estado da arte. O que as melhores empresas do mundo estão fazendo sobre isso? O que os artigos dizem? É a competência que te impede de ficar aplicando soluções velhas para problemas novos. É a sua antena para a inovação. Ok, a ideia do tripé é poderosa. Mas sendo o advogado do diabo aqui, para um recém-formado que precisa desesperadamente mostrar serviço e pagar as contas, não é mais prático focar 100% em projeto e deixar ensino e pesquisa para depois? É tentador pensar assim. E muitos fazem isso.
O problema é que essa é uma estratégia de curto prazo. Você até entrega bons projetos no começo, mas sem a perna do ensino, você vai ter dificuldade de conseguir aprovação para projetos maiores, de liderar. E sem a pesquisa, suas soluções vão se tornar obsoletas muito rápido. Você vira um ótimo executor de tarefas de ontem. O tripé não é sobre fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, mas sobre desenvolver as 3 competências em paralelo. Entendi. Elas se alimentam. Sua pesquisa te dá conteúdo novo para ensinar, sua capacidade de ensinar te ajuda a vender seus projetos e o sucesso dos projetos te dá credibilidade para pesquisar novas fronteiras. É um ciclo virtuoso. Exatamente. Uma coisa potencializa a outra. E isso nos leva de volta à questão da preparação. O que o livro conclui, amarrando tudo isso, é que não existe um caminho profissional onde se possa simplesmente parar de aprender, seja para ter uma carreira estável ou uma ascendente. E qual a diferença na preparação para esses 2 caminhos? Para a carreira que o livro chama de estável, o especialista técnico respeitado na sua área, a preparação significa entregar resultados de altíssimo nível consistentemente. A pesquisa é fundamental aí. Já para a carreira ascendente de quem busca gestão, a preparação é sobre a capacidade de chegar chegando. É aprender rápido, assumir uma área nova e começar a entregar valor. Aí, ensino e a gestão de projetos talvez sejam ainda mais críticas. Então, no fim das contas, a mensagem que fica, seja para o calouro em crise, para o profissional que quer mudar ou para o gestor que quer crescer, é a mesma. Esteja preparado. Constrói a resiliência para qualquer cenário. Ok, vamos amarrar os principais pontos da nossa conversa. A gente partiu da angústia de mudar de curso e vimos que isso pode ser uma decisão estratégica, não um fracasso. Principalmente porque as habilidades que realmente importam são transferíveis. A formação te dá um sistema operacional para resolver problemas. E vimos que a ferramenta para navegar qualquer transição de carreira é o aprendizado contínuo, que pode ser estruturado naquele tripé: ensino, projeto e pesquisa. Desenvolver os 3 de forma equilibrada é o que cria um profissional, assim, à prova de futuro. A mensagem de fundo é que a estagnação é o verdadeiro risco. A responsabilidade pela nossa preparação, pela manutenção do nosso motor, é totalmente nossa. E isso tudo levanta uma questão final, sabe? Um pensamento para quem nos ouve levar para casa. O livro, como a gente disse, foca muito no início da jornada. Mas e quando a necessidade de reinvenção surge aos 40, 45 anos, quando você não é mais o jovem promissor, mas um profissional sênior com mais a perder? Nesse cenário, com mais responsabilidades e menos margem de erro, qual das pernas do tripé, ensino, projeto ou pesquisa, se torna mais crítica para uma reinvenção bem-sucedida? É algo para se refletir.